definição de uma função derivada. O limite, chamado derivada, mede a taxa de variação de uma função. São usadas para calcular velocidade e aceleração, para estimar a taxa de disseminação de uma doença, para estabelecer níveis de produção mais eficientes, para calcular as dimensões ideais de uma lata cilíndrica, entre outras utilidades. Vendo pelo lado da interpretação geométrica, a derivada de uma função f em um ponto fornecerá o coeficiente angular da reta tangente. A definição de uma função derivada é dada como: a derivada de uma função fx em relação à variável x é a função f' cujo valor em x será f'x é igual ao limite de h tendendo a zero, no qual h representará o intervalo de tempo, sendo fx mais h menos fx dividido por h, contando que este limite exista. Na definição, é usada a notação fx ao invés de f para enfatizar a variável independente x, em relação à qual está sendo derivada. O domínio f' é o conjunto de pontos no domínio de f para a qual o limite existe, sendo igual ou menor que o domínio de f. Se f' existe para determinado valor x, pode-se dizer que f é derivável em x. Já se f' existe em qualquer ponto no domínio de f, chamaremos de f derivável. Nesse exemplo, o enunciado pede para calcularmos o valor da derivada de f de x quando x vale 3. Nesse caso, usaríamos a fórmula que foi apresentada nos slides anteriores. No caso, limite de f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h com h tendendo a zero. Para calcular esse limite, não poderíamos simplesmente usar o método de substituição logo de cara, pois senão o denominador ficaria igual a zero, o que não é aceitável, pois não existe. Primeiramente, para calcular o f de x, vamos apenas substituir o x na própria função. Depois, o mesmo ocorrerá com 3 mais h. Quando substituirmos o x por 3 mais h, surgirá um produto notável e logo em seguida vamos realizar a distributiva. Cancelaremos o 32 e colocaremos o h em evidência, podendo cortá-lo. Após tudo isso, poderemos calcular o limite por substituição, resultando no valor apresentado. Notações. Vamos falar agora um pouco sobre as notações de derivadas. As derivadas são o resultado da execução de um processo de derivação sobre uma função ou uma expressão. A notação de derivada ela é basicamente a forma como a gente expressa as derivadas matematicamente. Dando agora alguns exemplos de notações, a gente tem a notação de Lagrange. Na notação de Lagrange, a derivada de f ela é representada por f'. Essa notação é provavelmente a mais comum quando a gente lida com uma função de única variável. Se em vez de uma função tivermos uma equação como y igual a f de x, a gente pode escrever ela como y' de y, para representar essa derivada. Isso, no entanto, ela é pouco utilizada normalmente. Temos também a notação de Leibniz. Na notação de Leibniz, a derivada de f ela é representada por dy dt. Quando temos uma equação como y igual a f de x, a gente representa a derivada da seguinte forma, que seria dx dt f de x. Aqui, o dy dx ele serve como um operador que indica a diferenciação em relação a x. Essa notação também nos permite expressar diretamente a derivada de uma expressão sem mencionar a função ou a variável dependente. Por exemplo, a derivada de... aqui deu um erro, mas a derivada de x ao quadrado pode ser representada por dy dt de x ao quadrado, da seguinte forma. A notação, apesar de ser menos confortável que a notação de Lagrange, ela se torna muito útil quando a gente lida com cálculo de integral, equações diferenciais e cálculo de multivariável. Só precisamos tomar cuidado para não nos confundir achando que a notação de f ela representa o domínio da função de
da função de f. Ela representa a função derivada de f'. A diferença ela fica mais clara pelo contexto. Para indicar o valor de uma derivada e um número específico de x igual a a gente usa a notação aqui de baixo, essa da f' de a. Funções derivadas são contínuas? Teorema 1. A diferenciabilidade barra derivabilidade, ela implica na continuidade. Como assim? Toda função com a derivada num ponto, ela é contínua nesse ponto. Se f tem uma derivada em x igual a c, então f é contínua em x igual a c. Pegando a prova aqui. Como f' de c existe, devemos mostrar que o limite de h tendendo a zero da função de c mais h igual a f de c, se o h é diferente de zero. Então, a gente tem o f de c mais h igual a f de c, mais f de c mais h igual a f de c. O que gera essa equação final aqui, f de c mais h menos f de c, dividido por h vezes h. Agora, calculando os limites quando h tende a zero, segundo o teorema, a gente vê que o limite de h tendendo a zero de f de c mais h é igual a f de c. Mas assim, a gente tem que tomar bastante atenção porque a reciprocidade desse teorema não existe. Existem funções contínuas num ponto que não tem derivada finita nesse ponto. Podemos observar melhor neste exemplo aqui. Mostre que a função y de x é derivável nos pontos de menos infinito e 0 e infinito, mas não tem derivada no ponto de x igual a 0. Para isso, a gente vê a solução. A direita dá origem, ela dá 1, e a esquerda, ela dá menos 1. Como assim? Não é possível que haja derivada na origem, porque nela as derivadas laterais são diferentes. Calculando as derivadas laterais, a gente observa o mesmo que constatamos anteriormente, que o limite de h tendendo a 0 mais o lado à direita, positivo, ele dá 1, e a derivada à esquerda em 0, que seria negativo, né? Ele daria menos 1. Aqui ficou um erro, mas seria menos 1. A gente pode observar melhor graficamente. Nesse gráfico, a gente vê aqui um bico e que nos pontos de y' aqui de L1 ele existe, ele é finito, né? Definido, mas no ponto de x igual a 0, que é essa parte aqui, ela é indefinida. Por quê? Porque os pontos da direita e da esquerda Exemplo, calcularemos a derivada da função a seguir usando algumas propriedades. Primeiramente, usaremos a propriedade da soma, onde a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Ainda na primeira linha, podemos ver que a derivada de uma constante é igual a 0. Na segunda linha, usufruímos da propriedade do quociente, onde a derivada de uma divisão é igual à derivada do numerador multiplicada pelo denominador menos a derivada do denominador multiplicada pelo numerador. Tudo isso dividido pelo quadrado do denominador. No numerador dessa fração que foi formada, são utilizadas as propriedades da potência e novamente a da constante, resultando em 6x² sobre 4, onde podemos simplificar e chegaremos em 3x² sobre 2. Ao observar o gráfico, observamos que a função é contínua em todos os seus pontos, onde o limite de f de x com x tendendo a a é igual a f de a. Sendo assim, é possível calcular a derivada, pois a função é contínua, mas isso não ocorre sempre.
Neste outro exemplo, temos uma função modular. Após resolvê-la e montar o gráfico, podemos perceber que a função é contínua em todos os seus pontos, mas não é diferenciável, isto é, não é possível calcular a derivada.